A nossa missão é instruir como instruídos somos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo sobre a criação. Estamos entendendo o que a Bíblia quer nos dizer em sua essência. Estamos deixando de lado a historinha para a criança e nos aprofundando naquilo que o Criador quer nos revelar. Nós vimos no primeiro vídeo uma introdução sobre a criação. No vídeo de ontem a gente viu do dia 1º ao 6º dia. Hoje nós vamos entrar no 7º dia. Mas entre o 6º e o 7º nós temos algumas situações que aconteceram. Aqui, 1º dia, 2º dia, 3º, 4º, 5º, 6º. Nós estamos vendo a árvore da vida numa perspectiva da criação. Então aqui se formou o homem. Aqui nasceu o Adão. Essas sefirot juntas, elas são chamadas de Zeir Anpin. É um parçu dentro da árvore da vida. Nesse estado aqui, quando o homem passar por toda a sua correção, ele vai retornar para lá. Esse estado é possível ainda em vida. Nós estamos falando nessa vida terrena. A pessoa que vence os seus 6 primeiros estágios, ela agora está entrando numa questão quântica. Ela tem um pensamento quântico e ela entra mudando a sua realidade. Que a gente viu nos vídeos anteriores, que é quando o Criador nos coloca em um universo, porque Ele nos criou, Ele nos formou, nos coloca em um universo, e a partir daí nós temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Quando Adão foi formado, que ele descobriu a sua realidade, ele agora está sendo expulso do Jardim do Éden, porque ele entrou na idade da razão. Agora ele consegue fazer escolhas baseado no bem e no mal. Ele faz a escolha conforme o livre-arbítrio que ele recebeu para trabalhar o seu interior. Agora, Adão já não é mais um embrião. O Adão formado dentro de você, dentro de mim, ele agora já sabe o que ele quer. Ou ele vai atender às suas sensibilidades, seus sentidos, que é a parte de baixo, lá quando a gente estava falando do olho de Horus, ou ele vai atender os seus sentidos que estão aqui, ou ele vai atender onde a razão vai dizer para ele o que ele deve fazer, baseado no valor intrínseco do bem maior, e ele vai atender então o bem maior, que é a parte do pensamento. Aqui embaixo estão os 5 sentidos e em cima está o 6º sentido, que é o nosso pensamento, é o pensamento do Criador, é a questão dos mundos superiores. Nós vimos que Adão foi formado. Ele foi formado em 6 dias, 6 direções. Temos aqui um exemplo simbólico. Por quê? Porque assim, ele foi formado da terra e foi formado da água, onde as duas misturaram, e então esse homem ganhou um fôlego de vida, que é a luz divina que entrou nele. Bom, então Adão está aqui sendo formado da terra e da água em 6 dias. Aqui a representação do norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo. O abaixo é a parte egoísta desse homem. Acima é a parte onde ele ganha a luz do Criador. Ele agora está com o seu ponto no coração desenvolvido. O Adão nasceu, a faculdade de razão está em atividade e ele agora pode fazer a sua escolha. Então, ou ele é material ou ele é espiritual. Ele faz a escolha. Se ele fizer a escolha atendendo o seu lado egoísta, então ele está sempre na noite, em desconexão com o sagrado. Se ele escolher atender a parte
espiritual. Então, aqui nós vimos que a água trabalhou esse ego, a água é a luz divina. Então ele vai estar sempre a parte dia e conectado com o sagrado. Então a parte egoísta é morte e a parte benevolente é vida. Ele faz a escolha. Só que, mesmo fazendo a escolha, esse bem e mal vai estar trabalhando ele sempre na sua caminhada da evolução, porque ele tem que subir os degraus para voltar para o Criador. Ele tem que voltar aqui na árvore da vida, subir os degraus de evolução. E é isso que nós estamos fazendo em nosso dia a dia. Adão então está formado. Agora ele sai do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden é dito que existe um rio. Esse rio é o rio que está nutrindo, fazendo com que nasça as árvores, as ervas. Lá no segundo dia, terceiro, quarto, quinto, a gente viu que foram vindo forças do Criador e foram sendo denominadas essas forças. As primeiras foram os vegetais, os verdes, as árvores. O que isso significa? Esse rio é a luz divina. Ele está nutrindo essas árvores para que elas cresçam. Essas forças, e Adão tem que trabalhar com elas. Adão tem que fazer agora um trabalho interior, destruindo aos poucos o seu lado egoísta, seus desejos de receber, e ele começa pelas mais fracas, as mais pequenas, que é a representação dos vegetais. Quando ele está vegetativo, ele não tem muita força. Depois ele passa para o lado animal, onde a gente viu lá que foram criados monstros marinhos, aves, bois, répteis. Então aí já são forças maiores do Criador, fazendo com que Adão saia da sua zona de conforto e vá buscar a evolução. Ele vai sendo trabalhado. Nesse trabalhar, entrou então a idade da razão, a faculdade razão começa a funcionar dentro dele, ele faz jogar as suas escolhas para a razão, e a razão vai dizer que direção ele deve tomar. Agora a vontade dele é que vai decidir se ele busca o lado do dia ou o lado da noite, ele que escolhe. Então ele é expulso do paraíso. Ele já não está mais na idade da inocência. Quando ele chega nesse estado, entra então em questão aquele vaso que a gente deu exemplo num vídeo anterior, onde ele vai começar a receber a luz divina. Então ele cria a tela. Essa tela vai ser um filtro para ele perceber essa luz que está entrando. Porque se não tivesse essa tela, a luz ia passar e ele não iria percebê-la. Quando Adão percebe que está chegando luz, ele percebe que ele não está fazendo nada para receber essa luz. Então ele se envergonha de receber. Quando ele se envergonha, parte dessa luz consegue entrar. Vamos dar um exemplo simbólico de 20%. E parte dessa luz retorna. Então retorna 80%. Esse retorno da luz, essa luz que retorna, ela fica circundando. Ela fica desejando entrar. E ela fica cuidando desse Adão. A sua consciência. Agora tudo o que ele fizer está sendo visto, está sendo cuidado. Adão então, agora, já está para entrar do sétimo dia. Mas ele ainda não entrou. Porque o sétimo dia vai exigir dele algo mais. Agora Adão já saiu do Jardim do Éden. Com isso, a representação é que ele subiu um degrau da escada. Ele já é uma pessoa que, diante dos seus problemas na vida, ele sabe sair e sabe chegar. Sabe sair de um problema, de uma dificuldade, porque ele se coloca na linha do meio, no equilíbrio. Então, nas suas dificuldades, ele sabe sair de uma situação fácil e entrar numa situação difícil. Ele entra numa crise, mas ele sabe se controlar. Ele sabe chegar em uma situação fácil
onde ele não vai se emocionar e deixar de estar sempre dando gratidão àquilo que ele está recebendo. Então Adão está agora colocando seu pé nos degraus da evolução. O sétimo dia é representado como um momento, um estágio dentro de nossa vida, onde a gente não consegue fazer nada. Nós temos que deixar a luz divina tomar conta de nós. Não é uma interferência do Criador, é que Ele nos formou e nós trabalhamos esse nosso interior nessas 6 fases anteriores e agora a gente conseguiu ultrapassar uma linha imaginária. Quando a gente ultrapassa essa linha imaginária, é como se Adão estivesse entrando no sétimo dia. O sétimo dia da criação, a correção interior que Adão está fazendo. E nesse momento ele não consegue trabalhar nem para o bem e nem para o mal. Ele está agora neutralizado nesse momento. Esse é o que vem aí a ideia de ter que guardar o sábado. Por quê? Porque é um momento que não precisa de trabalho. É só deixar essa conquista que ele teve dos 6 primeiros dias, das 6 primeiras fases da sua evolução, deixar que ela trabalhe o seu interior. Então Adão não tem agora como interferir nisso. Isso vai ser gerado dentro dele, porque ele está agora a caminho da evolução. Isso tudo vai trabalhar o seu interior. Isso é o sétimo dia. Nós vimos ontem, naquele desenho horrível que eu fiz, da flor da vida, a demonstração aonde o Criador foi trabalhando o interior do homem, ou seja, esse próprio homem que está dentro de nós, chamado Adão, ele foi gerando dia a dia a sua evolução. Então, lá no primeiro dia, ele estava no centro, ou seja, o espírito do Criador, ele se movia sobre a face das águas. O que isso quer dizer? Que vamos ter essa representação. Ontem a gente viu, mas hoje tem um desenho, pena que está muito longe, mas um desenho que vai representar isso. No primeiro dia, então, ele se move. Quando ele se moveu, ele continuou ficando no centro. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto e sexto dia. Veja só, essa evolução, ela vai continuar para sempre. Essa criação, ela vai se expandir. Isso aqui é a flor que saiu daqui da árvore. Agora que Adão está formado, no seu sexto dia, ele vai cair para Malhut. Aqui está o sétimo dia, e Malhut. Tá? Nós estamos vendo a árvore da vida numa perspectiva da criação. A gente pode ver a árvore da vida num outro sentido, onde a gente vai ver numa perspectiva da evolução. Aqui é da criação. Então aqui ela representa o sétimo dia. Estamos aqui. Essa criação, ela vai sempre estar em expansão, porque segundo o Big Bang, segundo o Tsin Tsun, houve-se a explosão e aí o mundo está sendo criado. Há uma teoria científica que essa expansão, um dia, esse Big Bang, um dia, esse universo é como um elástico que ele vai e vai voltar. Aqui nós temos a representação da explosão. Nós temos então essa escada que sobe. Seria esse o voltar? Voltar para a luz, para o ponto zero? Aqui a escada vai dar numa porta que vai estar do outro lado. E a pergunta, o que é que tem do outro lado? Vamos voltar à questão do Adão. Esse homem agora, que está formado, que está agora no estágio onde aguarda o que vem em sua frente, ele vai ter um encontro com mais estágios de ego. Não parou a sua evolução por aqui. Ele precisa caminhar. Cada vez mais que ele for subir a sua escada, ele vai encontrar com o seu ego
interior em um grau maior. E ele vai exigir que o seu interior trabalhe com mais força para vencer esse grau. A partir do momento que ele estava no Jardim do Éden, aconteceu um episódio. Esse homem interior que está aqui dentro, ele vai ter um encontro com alguém que vai representar a sua esposa, vai representar o seu lado feminino. O que será esse? O que é Eva? E o que Eva vai encontrar para frente que se chama de serpente? Esse é tema para o próximo vídeo. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.